Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando nossa 10ª aula de hermenêutica 1 e 2. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Amém, boa noite. Boa noite, graça. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que vamos estar na nossa penúltima aula. Glória a Deus. Penúltima. Nós hoje teremos a 10ª e semana que vem teremos, então, a nossa última aula e assim a gente fecha esse bloco, totalizando 11 encontros. E em cada encontro, 3 aulas. Então, vai dar por volta de 33 aulas nesse módulo. Então, meus irmãos, vamos lá, como é costume, vamos ler aqui um texto bíblico. Eu separei para vocês aquele texto de João 14, do 1 ao 4, que fala sobre não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Queria ler com vocês esse texto, quero meditar um pouco com vocês. Dando tempo, hoje a gente vai fazer uma lição de casa, vamos fazer aqui um case sobre essa passagem e fazendo aquela leitura hermenêutica com tudo aquilo que a gente já aprendeu até o momento, tá bom? E, bom, quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam estar utilizando. Futuros alunos que desejarem fazer esse curso em EAD, essas aulas também serão parte do currículo, e também gravamos essas aulas para que possa ser muito útil para obreiros espalhados nesse nosso Brasil querido, ou em outros países que falam a língua portuguesa, ou irmãos que dominam a língua portuguesa. Se eles desejarem usufruir desse material para poder aprender mais sobre a palavra de Deus e servir melhor a sua igreja local, a gente deixa aberto para que eles também sejam ministrados, tanto pela Bíblia, quanto pelos nossos debates, quanto pelos livros textos, que são livros clássicos que usamos aqui em aula. Tá bom? Vamos lá. João 14, do 1 ao 4, quem achou? Pode ler para nós, por gentileza. Eu estarei compartilhando aqui com vocês esse texto, mas quem quiser, pode ler para nós, do 1 ao 4, João 14. Quem quiser ler, pode ler para nós, por gentileza. 1 ao 4. João 14, do 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for, vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém. Até aí. Dando tempo, hoje nós vamos falar sobre esse texto, vamos fazer aqui uma hermenêutica em cima dele, sobre as perguntas que foram feitas nos nossos canais de WhatsApp. Eu sei que os irmãos já deram uma participação, mas hoje, inclusive, eu quero até dar um caminho aqui para vocês, usando, se Deus permitir, conforme for, nós estaremos usando também aqui a Bíblia Online, ou melhor, desculpa, a My Bible. E eu quero ensinar vocês a como manusear a My Bible para ler o texto em várias versões, ler o texto também no original, ou pelo menos terem um contato inicial com a língua original, e depois também usarem a My Bible, os comentários que lá estão. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, aqui no meu escritório, vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Eu tenho muitos livros, São comentários bíblicos. Deixa eu ler aqui rapidinho, ó. Essa parte tem comentários, E os comentários ali naquela parte, principalmente aqueles em azul, estão deitados, são os versículos por versículo do Champlin. Ou seja, são excelentes comentários bíblicos. Na My Bible, você tem não só esses comentários, mas você tem um acervo absurdo. É quase como se fosse o triplo de comentarista do que eu tenho aqui.
Então, eu quero mostrar para vocês como que vocês partem do texto na língua corrente, no nosso caso, no nosso vernáculo, no português, as várias traduções do português, a possibilidade de você ver no original, e no caso na My Bible, ele traz os comentários de um linguista chamado Strongs. Então, é fantástico, é um dos melhores para mim. Não é o único, mas é um dos melhores. E aí depois você tem a possibilidade de ir para os comentários, para ver o que os grandes teólogos, ao longo desses 2000 anos, escreveram a partir, né, de cada texto. E aí você lê um comentário, lê outro, e aí você vai chegando a uma conclusão. Então, assim, é muito legal, e aí, dando tempo, a gente vai fazer, tá bom? Como hoje nós estaremos continuando aqui o nosso livro, Princípio de Interpretação Bíblica, do Louis Berkhof, e eu quero hoje já concluir aquela parte pela qual nós estávamos concluindo semana passada, terminando semana passada, e eu quero hoje entrar já nas 3 interpretações, que é a interpretação histórica, a interpretação gramatical e teológica. Então vou correr bastante, e espero dar tempo para fazer isso com vocês, tá bom? Tudo bem até aí? Então, só fiz a leitura desse texto, depois a gente vai para a aplicação dele. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos ler aqui onde paramos na semana passada, porque nós trabalhamos, né, em primeiro lugar, fazendo uma breve recapitulação aqui do que a gente passou, nós tínhamos falado sobre a interpretação na história, a interpretação, os princípios de interpretação hermenêutica entre os judeus. Depois nós fomos para os princípios de interpretação entre o cristianismo e paramos nesse ponto do cristianismo. Então, fazendo uma recapitulação bem rápida aqui, né, só para passar aqui para vocês, né, a história dos princípios hermenêuticos. Falamos já dos judeus palestinos, que eles faziam uma interpretação literal. Falamos dos judeus alexandrinos e depois também no livro vimos um pouco da história da interpretação judaica ao longo desses 2000 anos. Entramos agora, falamos também dos judeus alexandrinos, que é os judeus que fazem a interpretação alegórica, e entramos no período da igreja, né, que é a história dos princípios hermenêuticos na igreja. Falamos da escola de Alexandria, que também era uma escola baseada na alegorização, e depois falamos da escola, né, de Antioquia, que também tinha a interpretação literal. E é com essa escola que nasce a interpretação histórico-gramatical. E assim, trabalhamos na semana passada e, por último, pincelei sobre a escola medieval. Não entrei na reforma. Hoje eu quero falar um pouco aqui da reforma, então nós vamos concluir essa parte, né? Inclusive, no meu livro-texto, o período da reforma é página 23, no livro de vocês, eu creio que é outra página, que é uma edição diferente. Então, a gente vai estar lendo a partir daqui da escola da reforma protestante, tá bom? Então, chegamos aqui onde tínhamos parado semana passada. Tudo bem até aí? Página 22 no livro, tá? Na sua é 22, né? Na nova edição? Obrigado. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês, irmãos, porque eu anotei dentro da minha pauta da aula da semana passada e acabei não fazendo essa pergunta para vocês. Lembram que eu falei que, a partir da escola de Antioquia, a reforma ela vai trabalhar em cima dos princípios da escola de Antioquia, que tem como base a interpretação histórica, gramatical, e que eu também chamo de teológica. Mas lembra que eu disse? Da histórica e da gramatical nasce a teológica. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos pegar com base nessa definição de história e gramatical. Quem é maior, a interpretação histórica ou quem é maior, a interpretação gramatical? O que vocês acham? Qual se torna mais significativo para nós? Se nós tivéssemos que escolher,
a interpretação histórica, a interpretação gramatical, com qual que nós ficaríamos? Porque qual é que tem mais relevância sagrada? Partindo do pressuposto que a escola de Antioquia tem a melhor leitura nessa questão da interpretação, né? Como a gente já viu, partindo desse pressuposto que é deles que nascem essa ideia, né? Eles são precursores do método. Então, partindo desse pressuposto que a reforma trabalha mais em cima dessa ideia, né? Trabalha mais em cima desse método, qual que é mais importante? A interpretação histórica ou a interpretação gramatical? Isso é gramatical. O que vocês acham? Tomé, pode falar, Tomé? Júnior já disse, é gramatical? Gramatical, pastor, eu acho. Beatriz, Elaine, Wesley? Pastor, seria gramatical? Eu não faço Quem não sabe não tem problema, não é pegadinha. Eu fiz questão de fazer essa pergunta, irmãos, porque percebam, lembra que nós falamos semana passada que a escola de Alexandria ela era mais alegórica, mas a alegoria, lembram, não significa que eles eram alucinados, tanto é que Agostinho é um dos maiores clássicos na teologia, e ele é da escola da alegorização, mas ele não fazia a sua alegorização sem pé, sem cabeça. Lembra disso? O princípio da interpretação de Agostinho é simplesmente maravilhoso. Ah, pastor, o senhor está defendendo Agostinho? Não, como eu não vou defender um homem desse que tinha dentro da sua teologia, ele zelava pela palavra de Deus, pela prática da palavra de Deus, pela veracidade, ele não duvidava dos milagres, ele teve uma vida realmente totalmente transformada por Deus, e ele uniu, como Paulo, toda a sabedoria que ele tinha, tanto no campo da filosofia, quanto das experiências de vida dele, e ele usou agora tudo isso a serviço de Cristo. Ou seja, foi um célebre, mas o método de Agostinho, que está baseado dentro do contexto mais alexandrino e filosófico, e ele é um dos pais do Ocidente, era o método histórico, etiológico, analógico e alegórico. Então, perceba, então, assim, tirando, né, tudo aquilo que vai acontecer depois, como eu já disse para vocês, que depois do quinto século, depois da Idade Média, a escola alegórica se perde. E, inclusive, deixa eu fazer uma fala aqui, antes de responder para vocês a pergunta que eu fiz há pouco, né? Qual seria mais importante, a interpretação histórica ou a interpretação gramatical? Olha só que interessante, irmãos. Dizer que da escola de Alexandria nasceu o catolicismo é a mesma coisa do que dizer que do protestantismo nasceram os neopentecostais. Estão entendendo? Ora, os neopentecostais, eles são frutos do protestantismo ou eles são frutos de uma frouxidão teológica e de uma ganância exacerbada, de uma vida totalmente corrupta? Percebam, eu não posso dizer que a alegorização foi o culpado, a escola alexandrina foi o culpado do romanismo. O culpado do romanismo foi cada líder que veio logo depois, que não foi zeloso, que uniu a fé à política, que tomou proveito da religião. Ou seja, porque justificar que o romanismo nasce da alegorização é como justificar que os neopentecostais nascem de uma igreja protestante. Não tem nada a ver. Aí eu te pergunto, Testemunha de Jeová nasceu da igreja protestante? Sim. Os mormons nasceram da igreja protestante? Sim. Adventista do sétimo dia nasceu da igreja protestante? Sim. Então, todos eles, nós somos os culpados. Entendeu? Não justifica, né? Percebam, então, eu estou deixando bem claro, porque nós não podemos dizer que a alegorização ela abre uma porta, ela abre, isso a gente não nega, tanto é que a gente trabalhou semana passada, mas dizer que ele é o culpado, não. O culpado é a frouxidão teológica, porque como que nós justificaríamos que um neopentecostal sai de dentro de uma igreja protestante e pratica tantas aberrações?
O coração do homem é enganoso, as pessoas são livres e elas criam o que elas desejam, fazem o que elas bem entendem. Então, dizer que nós geramos eles, não, eles geraram-se por si só e continuam nessa cegueira, né? Tá bom? Então, voltando, e agora dando a resposta à minha pergunta. Se eu tivesse que escolher entre o método histórico e o método gramatical, qual é mais importante? A resposta a essa pergunta é bem simples. A interpretação gramatical, sim, ela é mais importante. Por quê? Lembra João 1, né? O texto clássico de João, que nós lemos, inclusive, semana passada, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou como diz, por exemplo, na NVI, né? Por exemplo, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. E também um outro texto que é Mateus 24:35, vou até abrir aqui para vocês, Mateus 24:35, olha que interessante. Mateus 24:35. Deixa eu pôr aqui. Só um segundo. Mateus 24:35. Quem achou pode ler para nós, por favor? Mateus 24:35. Por gentileza, quem achou, leia para nós enquanto eu abro aqui. Mateus 24:35. Tá, vou ler então. Peraí, deixa eu limpar na página. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Ou passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Obrigado, Fia. Obrigado. Demorei aqui a abrir, a Bíblia Digital deu uma travada. Olha só, meus irmãos, quando eu penso, quem é maior? A interpretação histórica ou a interpretação gramatical? Podemos afirmar que maior é a interpretação gramatical, porque, como disse, né, a nossa irmã Leo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em outras palavras, a revelação gramatical, ela veio de Deus e ela veio, eu poderia dizer, ela tem essas características, como disse sabiamente o Hernandes Dias Lopes, ela não é do passado, ela não é do futuro, ela não é do presente, mas a Bíblia ela é eterna, porque ela veio de Deus. Então, quando nós pensamos, e usamos aqui Mateus 24:35, e eu fiz a pergunta, qual dessas duas interpretações são mais importantes, a histórica ou a gramatical? Podemos dizer e afirmar que é a gramatical, porque é como se Deus pegasse palavras sagradas, suas, e desse aos seus filhos, como promessas para todas as gerações. Passam-se os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passam. Pastor, mas e a interpretação histórica? Aí ela tem um segundo significado, porque essa palavra que é eterna, ela acontece em um tempo e em um espaço aqui, nesse nosso cronômetro, nesse nosso cronos. E a partir, então, da interpretação gramatical e da interpretação histórica, porque aí eu compreendo como Deus quis se comunicar na história com aquelas pessoas. E eu dou o verdadeiro significado àquela palavra em qualquer contexto ou em qualquer geração. Aí eu consigo, então, chegar na terceira interpretação, que é a interpretação teológica. Pastor, então quer dizer que até a interpretação teológica, ela acontece depois da interpretação gramatical? Sim, porque eu só consigo chegar a uma compreensão de Deus e de um ensino de Deus a partir de uma palavra dele. Se eu não tenho a palavra dele, eu posso dizer que qualquer coisa veio de Deus. E posso justificar que qualquer pensamento, visão ou raciocínio meu seja de Deus. Mas aí, quando eu entro nesse campo de dizer
isso veio de Deus, isso veio do Senhor, não tem como a gente provar dizendo que é verdade ou que não é verdade. Como eu posso dizer que uma pessoa não recebeu tal coisa de Deus? Mas Deus, já sendo sábio e sabendo que nós incorreríamos no erro de criarmos caminhos sagrados e dizendo que esses caminhos sagrados foram dados por Deus, Deus já nos deixou o seu código, que é a palavra. Por isso que a interpretação gramatical, ela acaba tendo muito mais significado, relevância, porque ela tem esse viés eterno. Tudo bem? Eu ia comentar semana passada sobre isso com vocês e acabei não falando. Ficou claro, meus irmãos? Alguém deu para entender? Alguma dúvida? Não? Então, meus irmãos, vamos ler agora no slide, né, a parte que nós paramos na semana passada, que fala sobre a reforma. E agora, o que nós vamos fazer hoje, na nossa pauta de hoje? Nós vamos concluir, né, esse material da reforma, e depois nós iremos pegar no livro-texto e vamos trabalhar ali o período do confessionalismo, vamos também trabalhar sobre o período crítico histórico, e aí depois entraremos no capítulo 4 do livro-texto, que eu vou fazer um breve resumo do capítulo 4, porque no capítulo 4 a gente vai trabalhar sobre a concepção correta da Bíblia, o objeto da hermenêutica sagrada. Eu não vou gastar muito tempo, porque o livro ele é muito claro sobre isso, ele vai ser bem objetivo. No capítulo 4, quando vocês colocam lá no sumário, vocês notam que ele vai falar sobre a inspiração da Bíblia, a unidade e diversidade da Bíblia, unidade do sentido da escritura, o estilo da escritura, características gerais, o ponto de vista exegético do intérprete. Então, esse capítulo 4, a gente vai trabalhar, sim, mas o livro está muito bem colocado, e esse assunto nós acabamos repetindo ele em todo o curso de teologia, principalmente aonde? Nas aulas de teologia sistemática. Então, para que a gente ganhe um pouco mais de tempo dos outros assuntos, então a gente vai estar trabalhando dessa forma. Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui essa parte que diz a escola da reforma. Júnior, tenha a bondade de ler para nós, filho, por gentileza. Escola da reforma. Renascentismo. O renascentismo trouxe, entre outras coisas, uma volta ao Testamento hebraico e o Novo Testamento grego. Para o Antigo Testamento, foi de grande importância o humanista alemão Heuschel, que era tio de Felipe Melanchthon. Para o Novo Testamento grego, não se pode subestimar o papel de Erasmo de Roterdã, que em 1516 publicou o primeiro Novo Testamento grego da era de Gutenberg. Ao traduzir o Novo Testamento em setembro de 1522, Lutero valeu-se da segunda edição do Novo Testamento grego, editado por Erasmo, com data de 1519. Joia. Só relembrando, irmãos, nós no slide anterior nós tínhamos falado sobre a escola medieval, que ela usa todo o princípio alegórico, e aí é aquilo que nós falamos e já explicamos, a Igreja Católica, ela de fato se torna aquilo que chamamos de romanismo. Tanto ela quanto o ortodoxo grego, ela vai se enveredar agora para a tradição, para novas práticas, para as novas crenças, e nós conhecemos bem sobre esse assunto, e por isso que eu não vou me aprofundar por uma questão de tempo. Passa-se esse período, né, chamado Idade Média, vem a Reforma Protestante, e é nesse ponto que agora acontece uma virada de chave na história mundial, porque como aqui nós vimos na leitura do Júnior, há um retorno às fontes. Como assim há um retorno às fontes? Ora, a igreja, ela nasce num contexto apostólico. Esses apóstolos deixam um texto. Durante vários séculos, ou pelo menos 4 séculos, essa igreja ela era dirigida pelos textos sagrados, e os textos sagrados davam o tom de como essa igreja tinha que agir, na perseguição, ou mesmo agora
em que a igreja já não era mais perseguida e que se tornou a igreja do Império Romano. Ora, então, as escrituras davam o tom, mas no andar da carruagem, durante a Idade Média, essa igreja que era conduzida pelas escrituras, agora passa a conduzir as escrituras. Elas passam a acrescentar ensino às escrituras. E vem a Reforma Protestante. Antes disso, tivemos os pré-reformadores. E, diante dessa nova visão, eles começavam a voltar às fontes. O que disse de fato Platão? Ou nós estamos lendo algo a respeito de Platão? O renascentismo, de uma forma maior, era isso. Eles iam às fontes. O que diz de fato Aristóteles? Ou nós estamos lendo algo que alguém disse de Aristóteles? O que diz as Escrituras? Porque tem muita coisa que foi construído dizendo que é das Escrituras, mas quando a gente ia para as Escrituras, não tinha nada a ver. Então, no renascentismo, esse pensamento renascentista, querendo ou não, facilitou muito para nós. Porque vamos voltar às fontes. Pode ver que nessa matéria aqui, qual que é a grande proposta? Estamos usando aqui o livro do Luiz Berkoff, usamos o livro do Lund, do Nelson, estamos usando aqui a espiral hermenêutica, o Zweihook, interpretação bíblica, mas o que importa para nós aqui? O que importa para nós é a fonte. O que importa para nós é as escrituras. Se algum hermeneuta falar qualquer coisa que vá contra as escrituras, opa, um passo para trás. Então, é nesse momento que há um retorno agora ao hebraico, há um retorno ao grego, há um retorno ao que diz o texto, ao que diz as palavras sagradas. E aí, Deus, é como se Deus estivesse, de fato, já mudando a chave da história e trazendo o seu povo de volta ao caminho que tinha se perdido. Porque o que acontece, irmãos? O romanismo, assim como os ortodoxos gregos e russos, eles pegam um atalho. Qual é o atalho? O atalho da religião. E é esse o cuidado que a gente tem que tomar. A gente tem que voltar às fontes. Então, tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá, então, continuando. Princípios gerais. Pode ler para nós, Tomé, por gentileza? A reforma representou uma alteração fundamental no pensamento hermenêutico. Lutero insistiu que a Bíblia devia ser vista, antes de tudo, como palavra viva, viva vox, de Deus, na qual o próprio Cristo está presente. Dá uma pausa, Tomé. Aqui, ó, lindo isso. Lutero, irmãos, ele era um monge que se converte. Antes disso, ele era um estudante de direito. Deus o livra da morte, ele vai para o monastério. Lá no monastério, ele é presenteado com uma Bíblia. E ele começa a ler a Bíblia e ele começa a entrar em choque. É quando ele começa a comparar que aquilo que ele está lendo na Bíblia era totalmente diferente daquilo que estava acontecendo em cada missa, em cada culto, em cada reunião, não só na paróquia dele, na igreja central da cidade dele, mas em todo o mundo cristão. E aí ele começa a se chocar, e aí a gente conhece, ele fez aquilo que nós chamamos de as 95 teses de Lutero, ele fixa as 95 teses no dia 31 de outubro na porta da igreja principal da cidade, porque no dia 1º de novembro, no calendário católico, é considerado dia de Todos os Santos. As pessoas, elas, por serem religiosas, no dia 1º de novembro, elas iam para a missa, iam se reunir na igreja, então ele fixa no dia 31 de propósito, para que quando dia 1º elas chegassem lá, elas lessem, e de fato, ao lerem aquilo tudo, elas começaram, então, a também entrar em choque. Lutero foi excomungado, foi expulso da Igreja Católica, milagrosamente ele não foi morto, ele foi salvo, e assim nasce a Reforma Protestante. Mas, logo nesse primeiro momento, para Lutero, ele via que a palavra de Deus ela devia ter essa conotação como palavra viva.
Ou seja, era uma voz viva de Deus a nós. Então, olha só que lindo, irmãos. Lutero, ele teve essa compreensão no meio pagão. É claro que ele não foi o único, como já aprendemos em história eclesiástica. Houve grandes outros homens de Deus antes deles, mas vocês têm que lembrar da opressão católica que era naqueles dias, e quem pensasse contrário aos princípios católicos eram mortos, queimados, excomungados, os textos eram queimados também. Então, percebam que não tinha muito o que se fazer diante daquela opressão. Mas, mais uma vez, Lutero ele se inclina ao lado desses outros que morreram no passado. Milagrosamente ele não morre, mas ele tinha essa visão. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Depois de Lutero, olha que interessante, o luteranismo ele também se perde um pouco. Deixa eu aqui perguntar para vocês. O que vocês conhecem um pouco da igreja luterana, de uma forma geral? Hoje? Não conheço, não. Aqui em Ferraz tem uma igreja luterana, tem o colégio luterano, né? É uma igreja protestante, né? Os luteranos na história, percebam uma coisa, Lutero ele foi um gigante no que se diz respeito a levar esse despertamento. Mas as próximas gerações de luteranos, não digo logo ali na primeira geração, nem na segunda, mas as próximas gerações, eles também se voltaram à filosofia. Os luteranos também, ao longo dos anos e séculos, eles uniram mais uma vez a filosofia e a teologia. Podem ver que a igreja luterana ela não causa tanto impacto na sociedade. Não estou dizendo que eles não são nossos irmãos, eu não estou dizendo que eles sejam heréticos, não, eu estou dizendo o seguinte, que ao longo dos séculos, os luteranos também se tornaram grandes filósofos teólogos. E dentro dos luteranos nasce também muita teologia liberal, ou seja, muitos luteranos não seguiram o princípio de Lutero. Interessante, não? Por isso que na história Calvino é mais valorizado do que Lutero. Porque Calvino, ele demonstra uma fidelidade à Bíblia, uma estrutura, e os discípulos de Calvino copiam o método de Calvino, aonde chega até os nossos dias. E os grandes discípulos de Calvino são quem, principalmente, irmãos? São todos aqueles que são chamados de calvinistas, é um apelido, ou igrejas presbiterianas, ou igrejas chamadas reformadas. Interessante, né? Toda essa leva de igrejas reformadas acabam sendo, de uma forma ou de outra, discípulos dos ensinamentos de Calvino. Os luteranos, eles se enveredaram para a filosofia, os calvinistas se mantiveram, eu diria, dentro de uma ortodoxia, e os próprios ingleses, que também a Inglaterra ela vai se converter, ela se mantém também dentro de uma certa ortodoxia. Olha que interessante, é bem curioso isso, né? Nem sempre aquele que é o estopim da mudança, as próximas gerações, muitas vezes elas não serão tão devotadas quanto foi ele. Curioso isso, né? Só estou fazendo aqui um adendo, porque eu quero destacar essa palavra aqui. Para Lutero, ele via as Escrituras como palavra viva de Deus, ou viva vox de Deus. Então, para Lutero, cada texto da palavra era sagrado. Cada vírgula da palavra era sagrada. Cada vocábulo da palavra é sagrado. Tá bom? Eu queria que você não esquecesse disso, irmãos. Isso daqui é muito importante, tá bom? Muito importante, tá? Continua para nós. Tomé, por gentileza. O tema central da Escritura é Cristo, e a partir dessa perspectiva deve-se interpretar o restante. Ou seja, Jesus Cristo é o resumo, é o suprassumo de toda a revelação. E a partir dele a gente chega num consenso. A partir dele a gente chega numa compreensão. A partir dele a gente interpreta todas as coisas. Se a gente está com dúvida de algo, a gente olha para quem? Nós olhamos para o Salvador.
que foi 100% Deus e 100% homem. Tá bom? Continuando, por favor, Tomé. O posicionamento de Lutero teve dois importantes resultados. Primeiro, a multiplicidade de sentidos foi substituída pelo escopo ou foco central do texto, os sensus literalis, que equivale a entre aspas, não a interpretação alegórica. Olha só que legal essa frase, né? Até os dias de Lutero, cada líder católico e cada pessoa e cada grupo tinha as suas correntes, tinham as suas maneiras de enxergar, tinham os seus santos. No módulo passado, que concluímos o ano passado, onde falamos bastante sobre História Eclesiástica 2, nascem vários movimentos dentro do catolicismo. Nascem os monges beneditinos, nascem depois os franciscanos, os dominicanos, nascem os valdenses, um monte de grupos nascem dentro do catolicismo, são correntes, e todos eles, de uma forma ou outra, mesmo dentro do romanismo, ou mesmo dentro dos ortodoxos gregos, eles tinham as suas leituras recheadas de alegoria. Mas agora, com Lutero, muda tudo isso. Por quê? Porque aquela multiplicidade de sentido, ou seja, tudo aquilo que era tão alegórico, era tão solto, era um santo aqui, outro santo acolá, um fato novo, uma revelação nova, um edito papal novo, como voz de Deus, agora para tudo isso e chega à seguinte conclusão: não há interpretação alegórica. Ou seja, vamos jogar fora todos os penduricalhos e vamos olhar apenas para a palavra. Ou seja, percebam, olha como isso foi importante, meus irmãos. Como a obra de Lutero foi importante, tá? E, em segundo lugar, pode ler para nós? Tomé, por gentileza. Em segundo lugar, foi confirmada a prioridade da palavra em relação a qualquer outra autoridade. O princípio do sola scriptura, isto é, somente a Escritura. Ou seja, as Escrituras dão a última palavra e é ela que importa para cada um de nós. Agora, talvez você diga assim, mas pastor, precisou de 1000 anos de Idade Média para eles chegarem a esse ponto? Meus irmãos, para vocês verem como uma heresia, quando ela entra, ela muitas vezes ela impregna um grupo, ela formata aquele grupo e aquilo se torna praticamente uma doutrina, uma heresia, um ensino errado que faz parte agora da vida religiosa daquele grupo. Aqui também a gente não pode esquecer o que a gente viu há pouco, que algumas décadas anteriores a imprensa tinha sido descoberta com Gutenberg. Então agora as pessoas poderiam ser alfabetizadas, elas poderiam ter um original da Bíblia. Aquilo que nós aprendemos na última aula, que Jerônimo fez, de pegar a Bíblia do grego e passar para o latim, e o hebraico passar para o latim, e dar para o povo lá do Ocidente, principalmente no Império Romano Ocidental, essa mesma Bíblia latina, agora ela estava sendo lida só por um grupo dominante, que eram quem? Os padres, e os papas, e os bispos, e os reis. E o povo ia sendo conduzido como esses líderes diziam. Agora, com a reforma protestante, a Bíblia foi traduzida para o alemão. Alguns séculos antes, a Bíblia também tinha sido traduzida para o inglês. Ou seja, já estava tendo essas mudanças no meio do cristianismo, mas o catolicismo ele era muito opressivo, porque quem fizesse qualquer coisa que fosse contra o catolicismo, eles eram vistos como hereges, e vocês têm que se lembrar que ali depois do ano 1000, por volta do ano 1000, todos os hereges morriam. Todos os hereges, eles eram perseguidos. É daí onde nasce também, logo depois das cruzadas, nascem as santas inquisições. Então, quando um movimento começava, os católicos, eles julgavam aquela causa, e se eles sentenciassem que aquele grupo era herético, eles tinham que entregar aquelas obras, declarar que tinham cometido um pecado, tinham que se arrepender. Se eles não fizessem isso,
eles corriam o risco de serem mortos. Muitas pessoas morreram na Idade Média. Por quê? Porque não concordaram com esse pensamento católico. Então, agora, Lutero, juntamente com esses outros pré-reformadores, eles estavam tendo essa chance, mais uma vez, de trazer a Bíblia. Então, assim como Lutero, ele vai e diz, chega à interpretação alegórica, ele também crava uma outra estaca, que é somente a Escritura. Tá bom, meus irmãos? É por isso que a reforma é extraordinária, tá? Leia para nós agora, Beatriz, por gentileza, características gerais. 1. ênfase no sentido literal gramatical. 2. Rejeição da alegorização. 3. Necessidade de iluminação do Espírito Santo. 4. Necessidade de estudar as Escrituras. 5. Comparar Escritura com Escritura. 6. Intenção do autor, exegese. 7. Uso de outras obras. Ou seja, quais eram as características desse período da Reforma? Podem ver que é muito parecido com que escola, irmãos? Não é a escola de Antioquia? A escola de Antioquia, né? ênfase no sentido literal gramatical, a rejeição da alegorização. Lembra de um dos, se não me falha a memória, Teodoro, que dizia, ora, se Adão de fato não é Adão, então o pecado não entrou no mundo. Né? Não é que não se pode alegorizar, mas aquela alegorização que vai contra a Bíblia, essa não. A necessidade de iluminação do Espírito Santo. Percebam, tudo isso daqui é a escola de Antioquia, né? Não é a escola de Alexandria. Agora, eu faço a pergunta para vocês, olha que interessante. Mas Agostinho não usava também tudo isso daqui? Usava. Jerônimo, em certa medida, também não usava parte disso daqui? Também. Os pais do Ocidente usavam. Clemente de Alexandria, Orígenes, usavam isso daqui? Usavam. Agora, eles usavam da alegoria? Usavam. Então, percebam que, agora, a escola de Antioquia, não, a escola de Antioquia era muito criteriosa com tudo isso, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Continua para nós, filha, por gentileza. Calvino disse que a primeira preocupação do intérprete é deixar o autor dizer o que realmente diz, em vez de atribuir-lhe o que achamos que deveria dizer. Olha aí, olha Calvino. Vamos pegar agora Lutero e Calvino. Lutero diz, essa é a palavra viva de Deus. Aceitem como uma palavra sagrada. E agora vem Calvino e diz, vamos deixar com que realmente o texto diga tudo o que ele quis dizer. O autor, ele tentou se comunicar de tal forma, guiado pelo Espírito Santo, vamos tentar extrair esse suprassumo. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? Beleza? Joia. Minha irmã Elisângela, leia para nós aqui esse ponto, por gentileza, princípios de interpretação das Escrituras. Princípio de interpretação das Escrituras. A correspondência de Calvino mostra que ele estudou cuidadosamente os diferentes métodos de interpretação utilizados por Lutero, Melanchthon, Bucer, Zwinglio, Ecolampádio e outros. Ele expressou suas ideias sobre a tarefa do exegeta bíblico em que uma carta que escreveu a Simon Grineus em 1539, como dedicatória do seu comentário de Romanos. Ou seja, Calvino, ele não era uma mente solitária. É o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos aprendendo com esses grandes homens de Deus na história. Nós podemos até sermos abençoados por Deus com uma ideia que, quem sabe, outros não tiveram? Podemos. Mas, irmãos, quando a gente olha para a história, são 2000 anos de história. E a história nos ensina muito. Então, podem ver que ele estuda os métodos de interpretação de Lutero, de Melanchthon, Bucer, Zwinglio, e assim vai. Ele mostra isso em todas as suas obras. Ele foi um cristão piedoso? Sim. Ele foi a palavra de Deus? Foi. Ele foi aos originais? Foi.
mas ele aprendeu também com seus colegas do passado? Sim. Ele aprendeu com a patrística? Sim. Só para vocês terem uma ideia, muitas vezes, o próprio Calvino, rebatendo o romanismo, ele diz assim, se o Papa tal conhecessem as obras de Agostinho, não diria essa besteira. Ou seja, ele cita Agostinho, ele cita os pais da igreja, porque ele não era uma andorinha solitária. Calvino, ele também ele foi uma mente brilhante, foi um expositor brilhante, sim, um escritor muito, muito competente, sim, mas ele também era uma pessoa pela qual ele aprendia, sim, com aqueles que realmente fizeram algo útil no passado. Só para vocês terem uma ideia, alguns comentários de Calvino, quando, por exemplo, Calvino vai estudar alguma coisa do passado, e muitas vezes ele notava que uma obra católica era uma obra, até certo ponto, coerente, ele falava, ó, esse líder católico, ele tem pontos coerentes aqui, ele tem pontos importantes. O que ele fez aqui, o que ele cita, esse texto, esse assunto, está em conformidade com a palavra. O Papa fulano de tal, por exemplo, ele faz algumas citações, deveria considerar essas falas. Então, só para vocês terem uma ideia, irmãos, muitos papas sempre gostaram de prestigiar Agostinho de Hipona, mas muitos papas e muitos líderes católicos, a última coisa que eles faziam era seguir os escritos de Agostinho de Hipona. Eles citavam que gostavam de Agostinho de Hipona, valorizavam a sabedoria de Agostinho, mas na prática não seguiam nada de Agostinho. Percebam? Sabe aquela questão? Falo o que eu te digo, mas não faço o que eu faço? Está entendendo? Interessante, né? Tá bom? Então, continue para nós, minha irmã. Brevidade e clareza. Brevidade e clareza. O traço distintivo do método exegético de Calvino é a, entre aspas, abre aspas, brevidade lúcida, fecha aspas. Ou seja, a busca do sentido, abre aspas, comum, fecha aspas, ou simples do texto. Dá uma pausa aqui, minha irmã. O que vocês lembram sobre essa brevidade e clareza? Qual regra? Do livro do Lund e do Nelson. Lembram das 5 regras? É a regra áurea? Quase, quase. Temos a regra áurea e depois temos qual a outra? Que diz a primeira regra? Palavras no seu sentido? Comum. Comum e usual. Não é aqui, ó? Brevidade lúcida. Ou sentido comum. Ou simples do texto. Lembra a primeira regra, unido à segunda regra, né? Não lembra? Conseguem enxergar aqui, meus irmãos? Tem alguma dúvida? Eu posso prosseguir? Tranquilo? 2, irmão. Aqui, a intensidade do autor. A intenção do autor. Calvino diz que o maior dever do exegeta é tornar compreensível o sentido do autor que ele está explicando. Isso, obrigado, irmã. Intenção do autor. Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ou seja, precisamos passar com fidelidade o que o autor quis dizer quando ele escreveu aquilo. Ele estava escrevendo um texto poético? Sim. Era uma poesia? Sim. Então, na poesia, os montes pulam. Você tem o que? A licença poética. Na poesia, a terra treme. Na poesia, não precisa ter terremoto. Então, percebam, aí a licença artística, a licença poética. O autor era um texto de sabedoria? Era. Então, vamos fazer a leitura como tal. Então, a intenção do autor é importante. Continuando aqui, leia para nós agora aqui
Tomé, por gentileza, interpretação histórica gramatical. ênfase no sentido literal. Como Lutero e outros reformadores, Calvino insistiu no sentido literal da Escritura como a única base adequada para a exegese. Ele adverte, abre aspas, é uma audácia próxima do sacrilégio usar as Escrituras ao nosso bel prazer e jogá-las como uma bola de tênis, o que muitos já fizeram. Olha só que interessante essa fala dele, meus irmãos. O que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo uma crítica ao romanismo, ele está fazendo uma crítica a todas as... Seja quem for que usou a Bíblia de forma errada. E ele usa aqui bola de tênis, olha que interessante, né? Ele era de Genebra, Calvino, ou seja, da Alemanha. Mas o jogo de tênis já era um jogo, desde os anos ali, século XIV, século XV, a corte francesa, elas tinham esse hábito, os nobres, de jogar tênis desde a antiguidade. Era um outro formato, né? Mas ele usa essa analogia desde aqueles dias, né? É um sacrilégio você ficar jogando a Bíblia de um lado para outro, querendo que ela diga o que você deseja, né? Então, interessante essa fala, não? Continua para nós, Tomé, por gentileza. Termina aqui. Apelo à tradição exegética da Igreja. Os reformadores opuseram-se à autoridade da tradição e da Igreja, mas somente até onde essa autoridade usurpava a autoridade da Escritura. Calvino não teve igual no século XVI como expositor bíblico, mas não tinha a ilusão de que poderia ignorar 1500 anos de tradição exegética e aproximar-se da Bíblia isento da influência do passado. Ele valoriza de maneira especial a interpretação bíblica da Igreja Antiga, Crisóstomo, Agostinho, etc. Olha só, Agostinho não era alegórico, irmãos? Não era do Ocidente? Lembra que eu te falei? Mas é brilhante. E Crisóstomo? Crisóstomo era do Oriente. Crisóstomo fazia parte ali dessa região mais do Império Romano Oriental. Não tem problema, era um pregador exímio, magnífico. Um aqui é da escola da alegorização, outro aqui é da escola de Antioquia, mas Calvino, como eu disse há pouco, no outro slide, ele aprendeu também com esses grandes homens, ele não era a única voz autoritativa, ele foi às fontes, que é a Bíblia, viu na história grandes homens de Deus, valorizava, questionou os erros e trouxe a igreja para mais próximo daquilo pela qual a fonte dizia para sermos. Ou seja, ele trabalha em cima da base de Lutero, somente a Escritura, somente ela, tá bom? E conclui para nós, Tomé, por gentileza. Os puritanos, pastores anglicanos, batistas, congregacionais afirmavam: pense, a cada linha que você lê, que Deus está lhe falando. Thomas Watson. Olha que frase linda, né? O movimento puritano, ele nasce desses pastores que nós chamamos que são os pastores reformados. Não era que eles desejavam se sentir mais puros do que os outros, mas esse termo foi dado a eles como um apelido jocoso. Ó, os purinhos, olha lá, já vem os pastores beatos, só eles são certos, só eles seguem o que é certo, só eles... E eles ficaram muito tranquilos, esses irmãos reformados, e eles recebiam esse apelido jocoso, e ao longo da história, esse apelido se perpetuou. Então, nós podemos falar que os puritanos não é uma denominação, mas é um grupo de crentes que segue a Bíblia e tenta praticar a Bíblia. Dentro desse grupo tem os anglicanos, temos luteranos. Irmão, eu fiz uma crítica agora do luterano, mas não pense vocês que nesses 500 anos de história não tivemos luteranos brilhantes. Não é isso. Eu quis dizer o seguinte, que os luteranos eles se enveredaram ao longo dos séculos também para a filosofia. Mas mesmo dentro dos luteranos também nasceram grandes luteranos que deixaram obras e legados maravilhosos, crentes puritanos. Aí temos aqui os batistas, temos os presbiterianos, os congregacionais,
Quem são os congregacionais, meus irmãos? Não é a Congregação Cristã do Brasil, é uma igreja democrática que se assemelha muito à Igreja Batista, que nasce antes, inclusive, da Igreja Batista, tá bom? Então, pense, como disse Thomas Watson, abre aspas, pense, vírgula, a cada linha que você lê, vírgula, que Deus está lhe falando, fecha aspas. Que lindo, não, meus irmãos? Se de tudo que eu disse nesses 10 encontros, vocês jamais se esquecerem que a Bíblia, ela é a palavra viva, e que nós precisamos ir à fonte, e que nós precisamos ler e considerar que cada palavra que está sendo lida por nós é Deus falando conosco, eu já recebi o meu galardão, saber que vocês aprenderam, talvez, a instrução mais importante dessa matéria, e quem sabe até de todas as aulas do nosso seminário. Tá bom? Beleza até aí, meus irmãos? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Então, agora vamos parar para o nosso intervalo, que a gente parou aqui. Então, a gente vai agora só para alguns métodos literários, vamos passar rapidamente, para a gente ir logo na sequência para o período do confessionalismo, e logo depois também para o período crítico histórico, para a gente tentar concluir aquela parte, que é a parte também, como eu disse para vocês, da concepção correta da Bíblia, o objeto da hermenêutica sagrada, tá? Aí a gente fecha, né, as aulas de hoje. Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Então vamos parar para o nosso intervalo, que já deu horário? Fechado? Então vou parar aqui, tá bom?